Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo de número 2. Jonas 2, versículo de número 2. 2 de Jonas. E o verso de número 2. Quem achou o texto, diga amém. Olha o que diz: e disse, clamei ao Senhor na minha aflição, Ele ouviu a minha voz, do ventre do inferno clamei, e tu ouvistes a minha voz. Pois tu me lançastes no profundo, no meio dos mares, a corrente das águas me cercaram, todas as tuas vagas e as tuas ondas passaram sobre mim. Eu disse, eu estou lançado de diante dos teus olhos, e todavia eu tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as ervas daninhas estavam enroladas na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos mares, dos montes, a terra com seus ferrolhos estavam sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da decomposição, ó Senhor meu Deus. Quando a minha alma desfalecia em mim, eu lembrei-me do Senhor, e a minha oração entrou a ti no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades desprezam a sua misericórdia. Mas eu sacrificarei a ti com a voz do agradecimento. Eu pagarei o que votei. A salvação é do Senhor. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. E você diz amém. Amém. Diga forte, diga a graça. Está fraco, diga forte, diga a graça é maior que a fuga. Diga de novo, diga a graça é maior que a fuga. Olha para quem está do seu lado e diga: para onde você for. Diga de novo, diga: para onde você for, a graça vai atrás de você. Levanta a mão bem alto, assim, bem alto, mais alto, mais alto. Levante bem alto as duas mãos, bem alto, isso. Só quem é livre, pentecostal, para adorar, levante bem alto as mãos. Diga comigo, diga: Deus, eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso e não o que quero. Fala com a minha alma, porque a tua palavra edifica, exorta e consola. Se falares comigo, minha alma viverá. No nome de Jesus, amém. Jonas é conhecido como o profeta Galileu, filho de Amitai. O livro de Jonas é um dos menores do Velho Testamento, mas nós podemos extrair lições fantásticas deste livro, que mesmo em uma outra dispensação, ele manifesta uma graça absurda de Deus. E nós vamos conhecer a fundo a história de Jonas, o contexto em que ele está, porque toda vez que a gente fala de Jonas, logo alguém pensa, vai falar do fujão. Eu já vi até alguém falando de Jonas, e quando nós abordamos sobre esse profeta, a gente até apelida quem não quer cantar, quem não quer tocar, quem foge da responsabilidade, quem troca de igreja, quem não encara aquilo que lhe foi lhe dado, como de fato o fujão. De fato, Jonas é um fugitivo, mas é necessário nós entendermos o contexto por que ele foge, o momento em que ele está vivendo, a circunstância em que lhe cerca, o império em que está Jonas convivendo com as realidades, para depois fazermos um julgamento se, na condição de Jonas, nós não faríamos o mesmo. Então hoje eu não quero pré-julgar Jonas aqui, eu quero pensar com vocês a respeito desse profeta, com o comportamento que ele tem diante daquilo que lhe está à sua volta, e por que Deus insiste com Jonas
para cumprir a sua missão. Ele foi levantado por Deus em 798 a.C. A nação estava sendo regida pelo terceiro e pior rei que passou por Judá e por Israel. Houveram 3 reis terríveis. O primeiro rei é chamado rei Manassés. Vocês já devem ter ouvido falar de Manassés. Manassés é aquele rei que trouxe para Jerusalém magia negra, feitiçaria, sacrifício de recém-nascidos. Manassés foi o rei que mandou matar o profeta Isaías na praça da cidade. Ele traz Isaías para a praça, corta Isaías no meio e expõe as vísceras de Isaías para que fosse dado às aves do céu. O profeta Isaías morre com 84 anos, cerrado ao meio em praça pública. Esse é o rei Manassés. Segundo rei de um império muito forte, nos dias de Jonas e dos profetas menores, todos vocês já ouviram falar de Acabe. Acabe, um homem indeciso, não sabe se serve a Deus ou se serve os deuses de sua mulher. Um homem frouxo, que se submete às ordens de uma mulher soberba, e que Jezabel nada tem a ver com a questão da vaidade. Jezabel nada tem a ver com o exagero da vaidade externa, como alguém prega. O espírito de Jezabel está relacionado à mentira, soberba, domínio e a fusão que ela traz em Israel, implantando o culto a entidades de sua família. Ela implantou o culto a Baal, ela mexeu com a cabeça dos hebreus a tal ponto que o povo não sabia onde ficava. Eles cocheavam entre 2 pensamentos. Eles não sabiam se Deus era Deus ou se Baal era Deus. Foi por isso que Elias aparece no cenário e diz: vocês decidam a quem vocês vão servir. Se Deus é Deus, seguiu, mas se Baal é Deus, seguiu também. Ela implanta o culto a Baal. Quando a chuva cai, o povo dizia: Baal que mandou a chuva. Quando a semente crescia, era Baal que mandou a semente crescer. E aí Deus aparece no cenário, levanta um homem de uma cidade pequena. Ele é de um vilarejo chamado Tisbé, por isso que ele é chamado de Tisbita. Ele sai de um vilarejo com muita autoridade, porque quando você está cheio de Deus e cheio de autoridade, Deus te dá uma procuração na mão, e como se fosse um cheque em branco, dizendo: bota o número, bota o valor que eu cubro a conta. E Elias tem tanta autoridade, está de dedo na cara de Acabe e de Jezabel, e diz: segundo a minha palavra, não vai ter chuva e nem orvalho, não vai chover, não vai cair orvalho, e o Senhor vai ser manifestado aqui em Israel. Elias confronta esse segundo rei, que é um rei que se casa com uma mulher pagã e que traz um culto pagão para Israel. Quando a gente lê um livro chamado As Catacumbas de Roma, escrita por Scott, ele vai dizer que quando os arqueólogos procuraram aonde estavam os sacrifícios de Jezabel junto com Acabe, acharam crânios humanos de crianças que haviam sacrificados aos deuses da entidade de Acabe e de Jezabel, que eram Astarote, eram Azera, Moloque, deuses que recebiam sacrifícios de criança, e também Baal. Havia muitos dos filhos dos profetas que, engodados por esse sentimento, trocaram de lado, deixaram um culto verdadeiro para sentar na mesa da profanação. Esse rei foi terrível, e ele é o segundo rei deste período. E aí vem um terceiro rei. Esse terceiro rei está aliado à época do profeta Jonas. Ele é chamado Jeroboão II. Jeroboão II é conhecido como o rei do período dos sofismas. Ele é conhecido como o rei que em dias normais adorava a Deus. Ele se assentava na mesa de Deus, ele fazia cultos a Deus, ele participava de festas judaicas, ele estava nas festas de Páscoa, Tabernáculo, Pentecoste. Ele estava em festas assim como a gente está, participava de toda a festividade. Ele estava à mesa de Deus, comia o pão, bebia a água, aquilo que era consagrado ao Senhor, ele também se manifestava. Mas nos cultos pagãos ele também estava. Ele era daquele que era chamado rei dos sofismas. O que é isso, pastor? É aquele que tem aparência de verdade com um fundo mentiroso. Jeroboão tinha aparência de santidade, mas por detrás ele tinha uma aparência e uma essência de vida ímpia. Aí Deus levanta Jeremias também para propagar a verdade e denunciar as mentiras de Jeroboão. Jeremias se levanta e diz: até quando vocês vão deixar o manancial de águas puras e vão beber em cisternas rotas? Vocês abandonaram o Senhor,
Vocês deixaram o Senhor. O problema de Jeroboão, segundo, era a aparência. Porque para Deus, o pior não é pecar. Para Deus, o pior é fingir que não está pecando. Esse é o problema. Este era o dilema em Israel. O povo estava vivendo diante de um sofisma. O que Deus não quer é a aparência mentirosa. Deus prefere ver alguém entrar aqui sem camisa, boné para trás, calças curtas, alguém batendo no peito e dizendo: sou miserável, fraco, perdido, tenho as minhas dissoluções, os meus dilemas, e vier aqui se arrepender, do que alguém travestido de santidade, cabelo de crente, roupa de crente, jeito de crente, Bíblia de crente, hino de crente, mas a vida em si é como um sepulcro caiado. Esse era o tempo em que Jonas está vivendo. E toda vez que Israel passava por esse momento, Deus levantava pessoas para trazer Israel para o altar. Deus queria trazer Israel para o altar. A gente vai ler o livro de Juízes e nós vamos ver que numa lista de 13 homens entre mulher, Deus levantou 13 pessoas para trazer Israel para perto. E a Bíblia também vai nos dizer que Deus fortificava os adversários a fim de que Israel reconhecesse o Senhor como verdadeiro Deus. Deus fortificou Cananeu, Amonita, Deus fortificou Filisteu, Midianita. Todos esses foi Deus quem deu poder. Nós temos o hábito de, às vezes, dar crédito àquilo que Deus faz à mão do nosso inimigo. Diz que uma irmã saiu da igreja e quando chegou na esquina encontrou o diabo e disse que ele chorava muito. E a irmã perguntou para o inimigo: por que você está chorando tanto? Aí ele disse: porque tudo que os crentes da tua igreja faz, bota a culpa em mim. Quem tem gente que é assim: o carro quebrou é o diabo, a porta não abriu é o diabo, o ensaio não deu certo é o diabo, os crentes não veio para a igreja é o diabo. E a gente vai atribuindo coisas ao diabo. Mas o diabo não tem esse poder na vida do crente, porque nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro, estamos debaixo da aliança de Deus. Ele não tem esse poder. Mas quando Deus fortifica o adversário, Deus o fortifica a fim de irmos para o altar. Você já percebeu que quando a luta aumenta a gente ora mais? Quando a luta aumenta a gente procura o caminho do jejum, a gente procura o caminho da consagração, a gente acha até a vigília, a gente acha a casa dos vasos, acha o telefone de quem ora, quer ir para o monte, para a campanha, para a oração, quer fazer propósito. A gente arruma um jeito de ficar mais crente, arruma um período para ler a Bíblia. Se não der de manhã, hora de tarde. Se não der de tarde, hora de madrugada, levanta mais cedo. Mas a gente arruma um jeito. Deus não queria perder de Israel. Deus queria trazer Israel para mais perto do altar. Israel estava perdido, e toda vez que Israel perdia, Deus fortificava um grande exército. Dentre todos os exércitos que Deus fortificou, os inimigos, houveram 3 impérios que Deus permitiu com que eles se fortalecessem contra Israel. O primeiro império fortalecido contra Israel, vocês se lembram que é o Império Egípcio. Durou a escravidão de 400 anos. Foram exatamente 400 anos que Israel vive a identidade em detrimento dos egípcios. Israel come na mão dos egípcios. Israel come alho, pepino e cebola de manhã, de tarde e de noite. Eu não sei se cru, frito, assado, cozido, mas eles estavam comendo esta comida por ordem de Faraó. Eles estão carregando blocos e tijolos nos ombros para construir pirâmides para Faraó. Eles estão vivendo em detrimento da pressão social de Faraó. As mulheres nem podiam gerar. Elas tinham medo de gerar meninos, porque havia uma ordem de Faraó que se nascesse meninos, eles deveriam ser afogados no Nilo. E passou esse império. Deus levantou Moisés, libertou o povo, tirou da escravidão. Mas aí vem um outro império poderoso. A Bíblia diz que foram 70 anos de cativeiro na mão da Babilônia. 70 anos sem alegria, 70 anos nas margens do rio, 70 anos sentindo cheiro, gosto, vontade de comer as comidas de Jerusalém, cantar os hinos de Jerusalém, ir para o culto de Jerusalém.
Adorar a Deus no templo em Jerusalém, não se dava mais para fazer isso. O povo não tocava mais. Eu vi a orquestra tocando aqui, coisa tão bonita, mas em Israel o povo perdeu tanto a graça que as harpas que eram tocadas foram colocadas no salgueiro, e os que estavam lá diziam: cantem, vocês não são bons de música, entoem louvores. E eles diziam: não dá para cantar, como vamos adorar a Deus se estamos em terra estranha? Porque em terra estranha estamos privados da nossa identidade, estamos privados da nossa adoração. E o povo se sentia preso, se sentia molestado, se sentia debaixo de um grande cativeiro. Mas Deus levantou homens e passou este período, e a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira, porque depois o Senhor manifesta a graça que é vinda através de Jesus, que quebra todo o cativeiro. Mas nós vamos ver aqui que ainda continua o cativeiro, ainda outros impérios que vão aparecendo no texto. E o terceiro império que acontece diante da vida do profeta Jonas, em que ele está nesse cenário, são conhecidos entre nós como cativeiro ou império assírio. Quem foram os assírios? Os assírios foram um dos impérios mais terríveis, os impérios de pessoas inescrupulosas, de gentes terríveis que tocavam o terror em Israel. Eles assolavam todos os povos. A história chega a dizer que os assírios lutavam tanto a fim de dominar o mundo, e a intenção deles em dominar o mundo era prender os soldados, era sacrificar os soldados que vinham de outras nações e dizer para todo o povo, inclusive para Israel: o poder não está na mão de Israel, o poder não está na mão de outra nação, o poder está na mão dos assírios. Jonas está vivendo nesse cenário. Olha o cenário que Jonas está vivendo. O cenário que Jonas está vivendo não é um dos melhores. Jonas está vendo o que a história vai nos contar. Eu vou dar só uma síntese para que você entenda aonde é que Jonas está. A história diz que os assírios, quando ganhavam uma guerra da mão de um soldado de outro país, ele pegava aquele soldado, trazia o soldado para a praça central, para a cidade maior, ele despia o soldado. Olha o que eles faziam: despia o soldado, colocava o soldado exposto em praça pública, cortava aquele soldado em pedaços, trazia a esposa do soldado para assistir a chacina, e Jonas está assistindo tudo isso. O cenário em que Jonas está vivendo não é um cenário bom, não é um cenário que é favorável. Jonas está vendo cenas de escárnio, Jonas está vendo cenas deploráveis, Jonas está vendo cenas que está mudando todo o contexto de sua história e também do povo de Israel. O povo estava sendo ameaçado. Israel logo cairia na mão dos assírios. Os assírios estavam dominando o poder. Depois de ter matado aquele soldado, eles pegavam o crânio do soldado, dependuravam nas portas da Síria, como quem dizendo: nós vencemos, ninguém briga com a gente, ninguém luta com a gente. Eles esfolavam o soldado, pegavam a pele do soldado, dependurava também como um troféu, para dizer que eram eles quem ganhava a batalha. Não se contentando com essa chacina, eles também abusavam publicamente da esposa do soldado, fazendo atos libidinosos, sexuais, atos abertos em praça pública, expondo a vergonha e a nudez daquela mulher. E depois de provocar cenas terríveis, matavam também aquela mulher, cortavam ela ao meio e dizia: a família de outras nações estão sobre o julgamento dos assírios. A história ainda diz que quando havia criança no meio do casamento, entre aquele casal, a criança assistia a chacina. A criança assistia a chacina do pai, assistia a chacina da mãe, e depois daquela grande mortandade, os soldados assírios pegavam como se fosse uma espécie de um pau ou um canivete e furava os olhos da criança e não matava a criança. Para quê? Porque a partir daquele momento, aquela criança de outra nação, ela ia depender dos assírios, ia comer se os assírios dessem comida,
ia vestir se os assírios dessem vestimenta, ia calçar se os assírios dessem sapato. Eles iam viver inteiramente em função do sistema prisional dos assírios. Vocês se lembram de um cego na Bíblia, no Novo Testamento, chamado Bartimeu? Todos vocês acredito que conheçam. Bartimeu não nasceu cego, como alguém pensa que ele nasceu. Bartimeu é um moço que também viveu essa deplorável situação, porque seu pai era um general, seu pai era chamado Timeu, e um dia Timeu perdeu a batalha. Quando ele perde a batalha, ele é colocado na mão de um exército que naquela época dominava. Roma era poderoso, Roma mandava, os impostos de Roma eram altíssimos, Roma colocava os pés sobre Israel, e eles tinham que desembolsar um valor altíssimo para que se pagasse tributo. Até Jesus teve que pagar tributo para Roma, para César, porque não se podia fugir. Pedro estava vivendo um tempo de crise tão grande, que quando ele chegou à porta do templo, que as inflações naqueles dias eram tão altas como é nos dias de hoje, ele se depara com um coxo, e o coxo diz para ele: dá-me uma esmola. E Pedro diz assim: olha para nós. Quando Pedro está dizendo olha para nós, Pedro está dizendo o seguinte: meu filho, o que difere eu de você é que você é coxo e eu tenho saúde, mas financeiramente, economicamente, a casa caiu para todo mundo. E este moço, chamado Bartimeu, que para esmolar agora, ele dependia de uma capa do Estado, porque ele estava debaixo de um jugo que haviam imposto por ele, haviam colocado sobre ele, por conta de que seu pai havia sido preso, havia sido morto, está acontecendo agora na vida e também na história do profeta Jonas e daqueles que estavam como seus contemporâneos. Jonas está assistindo tudo isso. E agora eu quero pensar na condição do profeta Jonas como ser humano. Não vamos pensar em Jonas como profeta, não. Vamos pensar em Jonas como pessoa. Porque às vezes a gente critica tanto, mas às vezes a gente precisa pensar na condição deste homem como ser humano que leva consigo o senso de justiça. Até esses dias, todos vocês aqui foram telespectadores de uma notícia que chocou o Brasil e também deu notícia fora do país, de uma criança de 11 anos, outra criança de 13 anos, os dois que coabitaram, desse ato surgiu uma criança, e aí vai entrar num processo de um aborto, 3 crianças envolvidas. Acredito que todos aqui que têm senso de humanidade, no mínimo fica se perguntando: onde está o pai dessas crianças? Onde está a formação educacional dessas crianças? Porque todos nós temos senso de humanidade. Quando algo nos choca, quando algo nos fere, e principalmente mais, quando algo acontece no seio de nossa família, pode ser batizado com o Espírito Santo, pode falar línguas, pode marchar e pular, pode sapatear e guerrear, pode virar de cabeça para baixo, mas como homem, a primeira coisa que você quer, depois da providência de Deus, é o senso de justiça sendo manifestado. Vamos pensar comigo aqui, que Jonas está numa ocasião onde ele está vendo cenas de miséria. Jonas não aguenta mais ver criança sendo morta. Jonas não aguenta mais ver soldados de outras nações colocados na mão dos assírios, levando como chacota. Jonas quer justiça. Jonas quer que se pare essa circunstância. Jonas quer que Deus dê um basta nessa situação. Ora, por menos, Deus matou todo mundo em Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Deus mandou um fogo devorador, e a Bíblia diz que foram todos consumidos, até a coitada da mulher de Ló, que ainda ficou olhando para a mobília, esperando os filhos para ver se vinha alguém. Nem tempo teve, virou para trás e virou estátua de sal. Eu fico pensando comigo, que se Jonas está vendo tudo isso, ele sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, ele sabe que Deus matou adversários, que Deus derrubou inimigos. A pergunta de Jonas é: por que Deus não mata os assírios?
Por que Deus não destrói essa gente? E aí vem Deus para o profeta incapacitado, vem Deus dando uma ordem para Jonas, quando ele quer algo e Deus quer outro. O maior conflito do ser humano é que os gostos de Deus nunca são igual ao meu, a vontade de Deus nunca é igual à minha. Deus não se assenta nos mesmos moldes humanos que eu me assento. Jonas está querendo justiça, Jonas está querendo julgamento, Jonas está querendo fogo em Assíria, Jonas está querendo que Deus destrua Nínive. Aí vem Deus, levanta-se e diz para ele: ei, vai até a cidade de Nínive. Ele já sabia que Deus não ia matar ninguém, ele já sabia que Deus não ia destruir. E aqui vem uma grandeza tremenda, a primeira lição que a gente aprende. Eu demorei a entender este texto, mas pensando com oração e com a ajuda do Espírito Santo, depois de muitos anos de crente, eu vim a uma forte compreensão. Deus é especialista em gostar de peça ruim. Quanto mais a peça é trabalhosa, quanto mais ela é curvada, quanto mais a madeira é cheia de arestas, Deus olha e diz: vou trabalhar. A grandeza do Evangelho é porque ninguém que está aqui dentro hoje pode se sentir a melhor bolacha do pacote. Ninguém aqui dentro hoje pode bater no peito e dizer: eu canto por mérito, eu prego por mérito, eu sou crente por mérito, eu sou do Belém por mérito, eu sirvo a Deus por mérito. Porque Jesus, quando nos escolheu, Ele nos escolheu na condição de jambuzeiro brabo, gente sem futuro, terra ruim sem dar liga. E a graça apostou quando ninguém queria apostar, a graça abraçou quando ninguém queria abraçar, a graça foi quando ninguém queria ir. Eu estou pregando para gente aqui que não ia sair do samba. Eu estou pregando para gente aqui que não ia deixar de ser nóia nunca. Eu estou pregando para gente aqui que não ia tirar a garrafa de cerveja nem a 51 da mão. Eu estou pregando para gente aqui que ninguém tiraria ele do crime, do tráfico, do PCC, da bocada, da favela, da mentira, nem da orgia, nem do pagode, nem do rock, nem do funk. A graça entrou onde a polícia não quis entrar, entrou onde o pai não quis entrar, entrou onde a mãe não quis entrar, e disse: vai ser pregador, vai ser regente, vai ser cantor, vai ser obreiro. Deixa eu te falar, a raiva do diabo não é a cor do teu cabelo, não é o carro que você tem, não é a casa que você mora, não é os anos de crente que você tem, não é se você canta soprano, tenor, contralto, barítono, se você toca sax, bateria, piano, teclado, violoncelo. Não. A raiva do diabo é que Cristo te achou ainda quando você era pecador. Glória. Estou sentindo o céu aqui. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Olha para quem está do teu lado, pega na mão dele e na mão dela, fala: e se a graça foi atrás de você? Diga aí: se a graça te deu oportunidade, e daí se Deus quer salvar a Síria? E daí se Deus quer salvar a Síria? E daí se Deus quer levantar gente problemática? E daí? Porque tem gente que acha que na igreja é lugar de gente certinha, bonitinha, engomadinha, bonequinho de maracatu, perfeitinho, robozinho da obra. Não, aqui é lugar de gente quebrada, falida, de gente esquecida, mas que a graça perdoou, que a graça entrou, que a graça limpou, e que depois que não ia dar nada, agora vai dar. Eu vim pregar com a autoridade da palavra que está sendo conferida aqui nesta noite. Deus está dizendo: se eu salvei a Síria, vai ter jeito para a tua casa, para a tua família. Oh glória! Glória a Deus. Estou sentindo comunhão aqui.
Diga para quem está do teu lado, diga, você não tem ideia onde Deus vai entrar para buscar gente. Diga aí, você não tem ideia onde Deus vai entrar para buscar gente trabalhosa. Olha para quem está do teu lado e fala, os mais trabalhosos da sua casa vai ser os vasos da igreja. Ai, ande, eu estou sentindo o céu aqui. Ô glória, o Senhor está dizendo, é questão de tempo para eu ir lá na boca de fumo. É questão de tempo para eu ir lá no pagode. É questão de tempo para eu ir lá naquela mesa de bar. Tem gente da tua casa que nem gosta de falar de crente, nem na calçada da igreja passa. Te chama de louco e louca. Ei, você vem tomar ceia, ele vai tomar pinga. Tá acabando a festa do diabo. Céu tá mandando dizer, não demora muito tempo, a minha graça vai entrar lá. Eu perdoo quem quero, levanto quem quero, chamo quem quero, salvo quem quero, perdoo quem quero. Eu tenho uma notícia para dar para Satanás. Quem manda em São Vicente e Embu não é o tráfico, não é a maconha, não é o roubo nem a mentira, é o poder da palavra. Mas a graça vai lá. Deus disse para Jonas. Quando a gente analisa o texto, no capítulo de número 1, esse livro não tem muito tempo. Ele já faz uma síntese. Diferente de todos os livros. Aqui no capítulo 1 já começa com uma chamada. O escritor diz assim, ó, ora a palavra do Senhor veio a Jonas. Olha o texto, olha para cá. Jonas está vendo tudo isso que eu contei para vocês. Isso aqui é fundo histórico. A Bíblia não dá detalhes, mas os historiadores dão. Então o que a gente começa a perceber? Diante desse cenário aqui, que Jonas se sente incapacitado, que Jonas tem dificuldade de perdoar, que Jonas não quer ir porque ele quer ver justiça e não misericórdia, aqui no capítulo 1, Deus não pergunta para Jonas assim, você quer ir? Você sabe que o povo lá é difícil. Não começa com uma interrogação, começa com uma imposição. E a palavra do Senhor veio. Vai à cidade de Nínive. Então nós já vamos começar a descobrir algumas coisas aqui. E eu estou pregando para alguém aqui que está resistente, dizendo, não canto mais, não prego mais, não oro mais, não visito mais, não viajo mais, não toco mais. Deus está dizendo para você, eu não quero nem saber o que você acha. A minha ordem é, levanta e vai. Olha para quem está do seu lado e diga, porque o seu contexto, diga o seu contexto, não atrapalha a vontade soberana. Não está fraco, diga, o seu contexto não atrapalha a vontade soberana. Diga aí, a sua vontade não interfere na vontade soberana. Não é você quem manda é Ele, quem diz é Ele, quem levanta é Ele, quem chama é Ele, é Ele! Jonas quer julgamento, Deus quer misericórdia. Jonas quer punição, Deus quer salvação. Os assírios dominam a cidade. O povo está fazendo orgias, chacinas, e Deus quer salvar. E o mensageiro deste povo é o profeta. Eu entendo Jonas. Eu não vou criticar Jonas, porque eu conhecendo o meu temperamento, talvez eu agisse pior que Jonas. Talvez eu dissesse para Deus, Senhor, eu não tenho capacidade de perdoar os assírios diante de tanta miséria que eu já vi eles fazerem. Manda outro, porque para esta missão eu me sinto incapacitado. Não é que Jonas está em pecado, Jonas se sente menor que a missão. Jonas não quer ir, porque Jonas não está com senso de misericórdia. E ele vai fugir. Mas Russell Shedd,
um grande escritor, ele disse algo fantástico. Sabe quando é que a chamada de Deus se confirma na minha vida e na sua vida? Não é quando eu quero ir. A chamada de Deus na minha vida e na sua vida se confirma quando eu tenho dúvida dela e logo me pergunto, será que sou eu mesmo a pessoa para exercer essa tarefa? Olha para cá, porque isso aqui é muito sério. Eu estou pregando aqui para quem canta, para quem prega. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm chamada de Deus. E eu estou pregando para gente aqui que tem chamada. E nesta chamada, alguma dúvida já foi gerada em você. Quantas vezes dúvida já foi gerada na mente do pastor Misael e na minha mente? Quantas vezes eu já pensei, será que de fato eu sou pregador? Será que de fato eu sou pastor? Será que de fato eu sou regente? Será que de fato o meu lugar é na orquestra? Será que de fato o meu lugar é pregando? Será que de fato o meu lugar é adorando? Estas dúvidas nada mais é do que a confirmação de Deus em você. Por quê? Porque quando eu sinto dúvida, não é que eu estou querendo desacreditar. Quando eu sinto dúvida, eu estou mostrando dependência a Deus e dizendo, sozinho eu não tenho condição de fazer. Ei, maldito homem que se governa e se sustenta no seu próprio poder. Quem se sustenta no seu próprio poder não permanece na posição em que Deus o colocou por muito tempo, porque ele se subsiste na sua glória, na sua grandeza. Mas quando eu tenho dependência dizendo, eu não sou, ele é, eu não tenho, ele tem. Aí quando eu faço como Paulo, porque dele e por ele são todas as coisas. Eu queria que você entendesse que Deus não te chamou porque você é capacitado. Esquece essa besteira. Olha para cá, porque eu queria que você entendesse essa verdade de Deus. Deus não te chamou porque você é capacitado na sua totalidade para fazer. Não, não. Ele te habilitou, mesmo na sua fraqueza e na sua dependência. Ele mostrou a você que a maior força não é sua, que a maior grandeza não é sua, que quem te autentica é ele, que tinha gente melhor do que você para estar nessa mocidade, que tinha gente melhor do que o Senhor para estar nessa cadeira, que tinha gente melhor do que eu para estar pregando aqui para você. Mas ele olhou e dizendo, com todas as suas fraquezas, porque Deus não faz vista grossa. Olha para cá que eu quero pregar nessa autoridade, e eu queria dizer para você que Deus não faz vista grossa. Deus não é insano. Deus sabe que você peca, Deus sabe que você tem vontade de desistir, Deus sabe que você quer jogar tudo para cima, Deus sabe que tem dia que você não quer estar no culto, Deus sabe que tem dia que você não quer tocar esse instrumento, Deus sabe que tem dia que você não quer nem olhar para a cara de crente, tem dia que nem crente você quer ser, mas ele está olhando dizendo, eu te chamei porque sei que você é fraco, eu sei que você não pode, eu sei que você não vai, mas quando a minha mão for, eu vou te sustentar, sou eu que vou te levantar. Ô glória, eu estou sentindo graça aqui, eu estou sentindo uma unção que está vindo aqui. Olha para quem está do teu lado, diga para ele, diga para ela, diga, é por isso que a graça vai te perseguir, Jonas. Sacode ele, diga aí, é por isso que a graça vai atrás de você, Jonas. É por isso que ela vai te alcançar. Não é porque você sabe fazer bem, não é porque você é o melhor, é porque Deus marcou você e ele está dizendo, é você. Então, vocês me permitem falar uma loucura do céu aqui? Permitem? Então recebe essa palavra, não cai da cadeira não, segura aí, aguenta firme. Deus só vai querer que você faça aquilo que você não quer.
Jesus queria a cruz foi tão dolorosa para ele que ele disse assim: Pai, se possível, passa de mim. Mas se não der, todavia. Pega na mão de quem está do teu lado e fala: ei Jonas, diga aí, ei Jonas. Segura na mão dele e fala: ei Jonas, a gente até não quer, mas a graça vai atrás da gente. Diga aí, a gente até não quer, mas a graça vai atrás da... Estou sentindo glória aqui. A gente não quer cantar, mas a graça faz a gente cantar. A gente não quer ser obreiro, mas a graça faz a gente ser obreiro. A gente não quer tocar, mas a graça faz a gente tocar, cantar. E sabe qual é a raiva do diabo? É que o diabo, diante da luta, vê você, ele diz: está chegando o ano, é agora. Ele vai desistir, não vai tocar, não vai cantar, não vai orar, não vai dizimar, não vai congregar. E ele fica: não vai, não vai, não vai, não vai. Mas aí a graça começa a perseguir. A graça vem no hino, a graça vem na boca de alguém, a graça vem no profeta, a graça vem no pastor. Aí quem não queria agora quer, quem não fazia agora faz. Aí você está dizendo: porque dele, por ele são todas as coisas. É dele, é ele quem faz, é ele quem... Eu queria que você jogasse a mão para o alto, abrisse a boca agora, desse um pulo dessa cadeira e mostrasse para o diabo que você não está aqui porque quer, você está aqui por causa da graça. Levanta as mãos bem altas, assim, ó. Levanta as mãos bem altas, as duas. Bem altas as duas mãos. Ô glória. Oremanassubre canta lamachaia. Levanta bem altas as duas mãos, mais alto que você puder. Diga forte, diga: eu entendo. Diga forte, diga: eu entendo que o que Deus quer para mim, eu não quero, mas eu entendo que é o melhor. Diga: então eu vou aceitar. Tem um varão de autoridade andando aqui no meio da igreja. Quem tem dimensão para entender já está sentindo. Quem pode entender o que está acontecendo aqui no setor 47 nesta noite? Eu estou ouvindo um barulho de cadeia começando a quebrar, porque a festa do diabo vai acabar na vida de alguém que pensou em jogar tudo para o alto e não vai jogar, pensou em desviar e não vai desviar. Deus está te dizendo: eu vou te achar, nem que seja na boca do peixe. Vem no glória comigo. Vem no glória comigo. Tem glória? Glória na galeria. Glória aqui embaixo. Glória aqui no meio. Glória na orquestra. Glória aqui no altar. Glória aqui no púlpito. Glória na porta. Olha para quem está do seu lado aí, diga para ele, diga para ela, diga: não luta com o céu. Diga aí, diga: não luta com o céu. Não está fraco, diga forte, diga: não luta com o céu.
Porque mesmo você não querendo ir, diga, você vai. Não luta! Por quê, pastor? Porque quando eu resisto à graça, ela ultrapassa limites. Eu não estou julgando Jonas, eu já disse a vocês. Eu, no lugar de Jonas, talvez faria pior. Porque eu tenho um senso de justiça, assim como teve o profeta. Eu já disse para vocês o porquê que Jonas não quer ir. Jonas não quer porque ele quer ver punição nos assírios. Ele quer prumo lá. Aí Deus disse para ele, levanta e vai. Se a gente olhar no mapa, Jope está no meio. A Bíblia diz que ele vai a Jope, toma uma embarcação para Tarsis. Tarsis está embaixo no mapa. A Assíria e Nínive está em cima. Quando eu começo a sair fora da rota, eu nunca subo, eu só... Desceu para Jope, olhe para cá. Desceu para Jope, desceu para o barco, desceu para o porão e depois desceu para um sono profundo. Diga comigo, diga, desceu para Jope. Não está fraco, diga, desceu para Jope. Desceu para o barco, desceu para Tarsis e desceu para um sono profundo. Ele estava no porão, em um sono profundo. Mas aí vem Deus. Ele não quer ir, mas é Ele. E deixa eu dizer uma coisa, eu queria que vocês repetissem comigo, não sendo cansativo, mas repetindo para vocês gravar. Diga, essa missão. Olhe para ele, fale olhando para ele gravar seu rosto na hora da prova e na hora da resistência. Diga, essa missão é para quem não quer ir. Olha para cá. Minha mãe é do Nordeste e os nordestinos têm alguns adágios que eu gosto muito. Tem um ditado que oferecido não tem preço. É adágio popular dos nordestinos. Quem se oferece não vale muito. Eu devo dizer para vocês aqui que Deus quer usar a resistência de Jonas. Como assim, pastor? Vou explicar para vocês. Jonas está rodeado de gente que pode ir. Tem gente que pode ir aqui, pastor? Tem. Tem gente habilitada para essa tarefa. Filhos de profeta, nessa ocasião aqui tinha 2.380 profetas. 2.380. 2.380. Tudo rapazinho formado que tinha lido o Talmud, tinha se preparado, tinha lido a Torá, conhecia as 613 leis do Velho Testamento, sabia tudo sobre profeta, sabia tudo sobre lei cívica. Eles querem ir. Deus disse, não. Fora eles tem Obadias, Malaquias, Zacarias, todos esses profetas aqui é contemporâneo de Jonas. Tem Jeremias, tem Oséias. Gente, Oséias é de uma capacidade tal que ele nos deixa uma lição tremenda. Se Deus dissesse para Oséias, vai, ele ia, porque Oséias foi tão corajoso que a Bíblia diz que Deus falou para Oséias assim, Oséias, eu casei com uma mulher adúltera. Ah é, Senhor? Casou? Casei. Eu casei com uma mulher prostituta. E eu preciso de alguém que fale a Israel o que é ser traído. Como assim, Senhor? Já está querendo dizer o quê? Você vai se casar com a prostituta. Oséias se casou com uma prostituta para falar a Israel o que era a dor de um homem traído. Eu acredito que não existe dor maior para um ego de um homem. A dor da traição é imperdoável.
não dá para retroceder. E aí Deus disse para Oséias: você faz isso? Ele disse: eu faço. Aí eu lembro de um escritor que disse uma coisa fantástica, que Deus não pode usar ninguém sem antes provocar feridas profundas. Porque está cheio de gente querendo ser ungido, marcado, mas não quer ser ferido por Deus. Jacó só saiu do val depois que mancou. Deus está dizendo para você: eu primeiro preciso ver a sua resistência. Então eu vou perguntar para vocês, olha para cá, vocês são inteligentes, vocês frequentam a escola dominical e eu não estou pregando heresia aqui, vocês vão pensar comigo aqui. Eu quero que vocês pensem comigo, porque a Bíblia foi feita para ler, a Bíblia foi feita para pensar. Nós não estamos lendo um gibi, nós estamos lendo Bíblia. Então eu quero que você pense comigo e você vai responder. Eu vou dizer para vocês assim: Obadias pode ir? Vocês vão dizer: não pode. Malaquias pode ir? Vocês vão dizer: não pode. Todos os profetas, vocês vão gritar dizendo não pode, e eu vou explicar para vocês por que não pode. Obadias pode ir? Não pode. Malaquias pode ir? Não pode. Oséias pode ir? Não pode. Os filhos dos profetas podem ir? Não pode. Zacarias pode ir? Não pode. Miqueias pode ir? Não pode. Quem é que pode ir? Jonas, porque não quer. Cutuca quem está do teu lado e fala: tá pegando aí, tá pegando? Tá entendendo? É porque você não quer que é você. Olha para cá, eu não tenho muito tempo, mas eu quero terminar aqui pensando com vocês. Olha para cá. Você sabia que os assírios eram zopromorfistas? Zopromorfistas, repita comigo essa palavra, diga zopromorfistas. Diga de novo, diga zopromorfistas. O que é isso, pastor? Que trem é esse? Vou te explicar. Zopromorfistas são pessoas adoradores de deuses, que são metade homem, metade animal. Metade homem, metade metade homem, metade Preste bem atenção. Eu quero que vocês entendam algo que existe na onisciência de Deus. Deus disse para Jeremias assim, olha o que Deus disse para Jeremias. Deus falou para Jeremias: ainda antes que você fosse formado no ventre, o quê? Eu te conheci. Isso é onisciência. O que é onisciência? É o poder de ver antes de acontecer. Então, quando Deus vai chamar Jonas, Deus sabe que a resposta de Jonas vai ser o quê? E por que Deus chamou? Olha para cá. Se em Deus existe onisciência, vamos pensar. E Deus sabe que Ele vai chamar um profeta, e o profeta vai dizer não. Por que Ele não chamou Malaquias, que Malaquias ia? Miqueias ia, Oséias ia, os filhos do profeta, dos profetas, eles iam, e Deus chama Jonas, porque o povo era zopromorfista. E o que eram zopromorfistas? Deus precisava de alguém resistente. Zopromorfistas eram pessoas que adoravam a deuses que era metade homem e metade animal. Os assírios eram assim. Os assírios adoravam algumas entidades. Olhe para cá. Os assírios adoravam uma entidade de Deus que se chamava Órios. A outra se chamava Rex. A outra se chamava dragão. Era metade dragão e metade homem. E existia uma outra entidade que vocês conhecem, que a Bíblia relata. A Bíblia relata que existia um altar para um Deus. Era uma entidade. E essa entidade se chamava Dagon. Se chamava o quê? Dagon. Você sabe qual é a figura de Dagon? Pesquise para você ver. A figura de Dagon é a figura de um peixe e um homem. Um peixe e um homem. Dagon era um deus cultuado entre os assírios. Da cintura para baixo, peixe. Da cintura para cima, homem. Você sabia que na casa de todo assírio tinha um aquário? Dentro do aquário tinha um peixe. Nas festas de Dagon, as pessoas pegavam peixe e passavam no corpo, porque o cheiro do peixe, a maresia do peixe, era uma adoração ao deus Dagon. O povo adorava Dagon. Nas festas de Dagon, eles colocavam a metade de um peixe e o formato de um homem. Eles adoravam com danças, eles adoravam com orgias, eles adoravam com culto, eles adoravam com celebração.
É por isso que Deus precisava de alguém que não queria ir. Por quê? Porque se Miqueias fosse, ia ser morto na porta da cidade. Se Zacarias fosse, também ia ser morto na porta da cidade. Eu disse para vocês aqui que todo soldado que ganhava, que perdia a peleja para a mão dos assírios, o que os assírios faziam? Matava na praça da cidade. Você acha que um profeta vindo da parte de Deus na porta da cidade dizendo: ei, cambada de doido, bando de assírio, vocês vão morrer? Esse profeta ia morrer na porta da cidade, porque se eles mataram todos os soldados, por que não matar esse profeta? Mas aí Deus se usa da resistência de alguém que não quer ir, que está no fundo do porão de um grande navio, indo para Tarsis. Aí vem Deus soprando um vento. Porque quando Deus quer, Deus quebra tudo à volta só para trazer você. Olha para cá. Deus está dizendo para você: o que você quer que eu mexa para te trazer para perto? Eu mexo no teu emprego, eu mexo na tua faculdade, eu mexo na tua família, eu mexo até na tua saúde, mas que eu vou te trazer para perto, eu vou. No que você quer que eu mexa? A Bíblia diz que veio um grande vento. Os marinheiros que dominavam o mar ali, que sabia das ondas, que controlava tudo, agora estão perdendo o controle. A Bíblia diz que veio um grande vento e eles começam a aliviar o navio. Eles estão perdendo a embarcação e daqui a pouco eles percebem que dentro do barco, no porão, tem um rapaz dormindo, tem um moço dormindo, e eles descem lá e dizem: dormente, não te dá que estamos perecendo. Quem é você? Lançaram sorte. Quando a sorte caiu, caiu sobre Jonas. Ele disse: eu sou hebreu. Aí eles temeram. Eles disseram: você é hebreu? Eu estou fugindo do meu Deus, porque ele mandou eu mandar uma mensagem para os assírios e eu estou indo para Tarsis. Os assírios e os marinheiros que estavam ali ficaram crentes na hora. A Bíblia diz que eles oraram dizendo: ó Deus, não nos mata por causa desse homem. Só que Jonas está fugindo, mas não quer morrer. Olha para cá. Jonas está fugindo, mas não quer morrer. E tudo isso é um processo de fuga. Repita comigo, diga: tudo isso. Olhe para cá, tudo isso é um processo de fuga. Só que Jonas não vai morrer e nem Deus quer que ele morra. Sabe por quê? Porque ele está mesmo fugindo na rota certa. Ouça isso que eu vou dizer para você. Mesmo fugindo, ele está na rota certa. Ele vai pagar as consequências, mas ele está na rota certa. O texto diz que depois que os marinheiros perceberam que não tinha mais jeito, Jonas olhou para eles e disse: o único jeito é me lançar na água. O único jeito é o quê? Me lançar na água. Jonas sabe que a água não vai matá-lo. Ele não vê a água como uma parte de suicídio. Ele vê a água como providência, porque ele sabe que de um jeito ou de outro, quebrado, torto, do jeito que tivesse que acontecer, ele ia chegar em Nínive. Olhe para cá, Deus não vai trocar a chamada. Estou sentindo Deus aqui. Olha para cá, Deus não vai trocar a chamada. Eu disse para vocês aqui que os assírios são zopromofistas. Eles adoram Deus que é metade peixe e metade homem. Ana, a mãe de Samuel, falou algo tremendo na Bíblia, que nem Moisés falou. Eu acho que esse negócio de direito foi Ana que inventou a balança. Ela disse assim, ó: Deus mede a terra com balanças o quê? Fiéis. Mede a terra com balanças fiéis. Deus tem uma balança. Vamos imaginar aqui que essa balança de Deus está operando aqui na região onde Jonas está. Deus está colocando todo mundo na balança. Desse lado tem os assírios. Os assírios são adoradores de quem? Dagon. Quem é Dagon? Deus peixe e Deus homem. Então aqui na balança de Deus tem metade peixe, metade homem. Repita comigo, diga: metade peixe. Tá fraco? Cadê vocês? Metade peixe, metade homem. Na outra balança Deus coloca Miqueias, não dá. Zacarias, não dá. Obadias, não dá. Os filhos dos profetas, não dá. Por que não dá? Porque todos eles iam a pé. E um homem dentro do peixe.
Quem não entende está boiando, mas quem entende já está navegando. Pega na mão de quem está do teu lado aí, segura na mão dele, segura na mão dela, me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. O culto daqui a pouco já vai acabar. Olha para quem está do teu lado e fala: na balança de Deus, diga aí, na balança de Deus tinha um Deus, diga aí, tinha um Deus minúsculo, metade peixe, metade homem. Do outro lado tinha um homem dentro do peixe. Então pega na mão de quem está do teu lado e fala: está entendendo que você tem a cara da sua chamada? Ande, segura na pega na mão de quem está do teu lado, sacode e fala: você tem a cara da sua chamada. Dá licença aqui, pastor Misael, eu estou sentindo uma labareda. Pega na mão de quem está do teu lado, segura na mão dele e na mão dela e fala: até quando você não quer ir, você tem a cara da chamada. Até quando você faz pirraça, dizendo não vou cantar, você tem a cara da chamada. Até quando você diz vou parar, você tem a cara da chamada. O seu negócio é aqui, regendo, cantando, pregando, pulando, sapateando. Eu quero saber quem tem a cara da chamada. Quebra o protocolo aqui. Abre a boca agora. Vai passar uma labareda de fogo aqui. Ui, ai, homenaste. Será que tem alguém batizado com o Espírito Santo? Aonde tem? Cadê os vasos? Levanta a mão bem alto. Abre a boca agora. Eu dou 1 minuto para você abrir a boca. Calamanaia. Diga para quem está do teu lado, diga: nem a barriga do peixe vai te matar. Você vai dar glória a Deus ou vai ficar me olhando aí? Vamos levantar a mão por 1 minuto para adorar. Eu dou 1 minuto para os crentes pentecostal aqui na galeria. Abre a boca. Abre a boca. Oh glória. Oh glória. Olha para quem está do teu lado e fala: se precisar de peixe vai ter, mas que você vai cumprir a chamada, vai. Diga: se precisar de peixe vai ter, mas que você vai cumprir, você vai. Não adianta lutar, não adianta resistir. Deus está dizendo: você se parece comigo. Até Pedro, que queria negar, se parecia com Jesus. A Bíblia diz que a criada estava limpando o chão e perguntou para ele: você é um dele? Ele disse: eu não sou, eu nem conheço. Ela disse: como não? Você fala como ele, você anda como ele, você veste igual a ele. Ei moça, você tem a cara de crente, você não funciona na balada, você não tem cara de balada, não tem cara de pagode, você é cafona mesmo. Deixa o mundo te chamar de doido, é doido mesmo. Não parece com o mundo, você não combina com o pecado. Seu negócio aqui é marchando com a Bíblia na mão, com a espada levantada. Você combina com o Evangelho. Aí abre a boca. Eu estou vendo uma labareda de fogo aqui. Se tem alguém aqui comigo, abre a boca agora. Eu dou 1 minuto para você levantar a mão. Anacatai. Estou sentindo de falar línguas. Que tem lugar por aí que não pode mais falar, mas aqui os obreiros falam. Olha lá. Rocotomô, Vebaba. Recatokima na Xodocotore Memá. Quem está comigo vem. Eu estou vendo um grande rio que foi aberto aqui agora. Jesus me disse: avisa para a igreja do São Vicente que em 5
minuto. Eu vou encher quem quer. Agora. 5, 4, 3, 2, 1. Pega. Pegou. Aqui pegou. Ali pegou. Quem está ligado já está entendendo. Quem não gosta de poder, pega a bolsa e vai embora. Tem um varão de autoridade marchando aqui no meio. Passou na galeria, passou ali no creio, passou ali, passou aqui. Vem cá, varão. Vem cá que tem fogo na tua mão. Vem cá. Ande, reba. Você vai levantar as duas mãos e vai andar nos corredores dessa mocidade. E aonde você passar, Jesus vai começar a batizar aí. Tata, pegou. Tata, pegou. Paracata, pegou. Racatapa, pegou. Eu vou deixar você paracata. Deixa pegar! Eu estou tentando pregar, mas Jesus disse: eu quero encher a igreja do São Vicente. Então quem quiser, pega agora!
Andoromamanadácia. Entre Calas. Eu quero te chamar para ficar de pé, fica de pé. Escute, olha para cá, já vou terminar, glória a Deus, ouça, escute, vocês são bons de Bíblia, preste bem atenção aqui, dá só um pouquinho mais de potência aqui, meu filho, que som top, viu, parabéns, pastor, se toda a igreja tivesse um som desse, o pregador não tinha problema na garganta. Olha para cá. Já vou terminar, não quero cansar vocês. Mas tá tão bom aqui que dá até para fazer uma vigília, né? Terra tá boa. Tô sentindo o Senhor bem pertinho aqui na minha alma. Porque tem culto que dá vontade da gente sair correndo e não voltar nunca mais. Mas tem culto que a gente quer que não acaba. Ai. Escute, olha para cá. A Bíblia diz que quando Jonas pula na água, Deus fala ao grande peixe. Eu não sei se foi baleia, tubarão, leviatã, mas a Bíblia diz que abriu a boca, Deus já falou com o peixe, e o peixe abriu a boca e engoliu. Quantos dias Jonas ficou dentro do peixe? Quantos? Não está fraco. Quantos? Não fale mais alto, cadê vocês? Quantos? Você sabia que o peixe, ele libera um líquido dentro dele, no suco gástrico, que depois de 48 horas, quantas horas? 48. Quantas horas? 48. Depois de 48 horas, o peixe pode engolir até algo de ácido. Ele pode engolir assim uma lata. O suco gástrico que provoca enzimas esmaga e destrói tudo que ele engole dentro de 48 horas. Só que Deus é Deus. Quem estava engolindo era a condução para chegar onde Deus queria que Jonas chegasse. E aí o suco gástrico que mataria Jonas em 48 horas, Deus disse para o peixe, não vai matar. Aliás, você também não vai segurar ele 48 horas aí não. Você vai segurar ele 72. Meu Deus. Olha para cá. Aí algo incrível aconteceu. Por quê? Porque o líquido que mata e destrói qualquer coisa que entra dentro do peixe, agora impregnou em Jonas. Impregnou aonde? Porque o que não te mata te fortar. Eu não sei se Jonas está deitado. Eu não sei se Jonas está de pé. Não dava para estar. Eu não sei se ele está de coca, na esquerda, da direita, de barriga para baixo, de barriga para cima. Mas ele lá no fundo das entranhas, ele grita, nas entranhas do inferno clamei ao Senhor. Para resumir, ele gritou lá de dentro, eu vou! Aleluia! Olha para cá. Aí quando completa o ciclo de 72 horas, 3 dias e 3 noites, Deus fala para Jonas, Deus fala para o peixe assim, vomita. Aí o peixe, soltou. Quando o peixe solta Jonas, deve ter marinheiro no mar, porque ele foi solto na praia. Foi solto aonde?
Na onde? A crença de Dagon, quando você lê a história, a crença de Dagon dizia, porque Dagon era Deus peixe Deus peixe Deus, a crença de Dagon dizia que um dia Dagon ia enviar de dentro do peixe um profeta, eles só erraram o Deus. Só erraram o Deus. Quando o peixe abre a boca, está saindo, quem é que está saindo com cheiro de peixe? O que é que os assírios só não matavam o que era santo. Quando eles estão vendo um profeta cheirando a peixe, eles não vão matar. Porque se Miqueias fosse pregar, se Obadias fosse pregar, se Zacarias fosse pregar, eles iam andando e não ia cheirando a peixe. Mas aí o peixe está abrindo a boca e está saindo um homem que os assírios cultuam Dagon, que tem cheiro de peixe, cara de peixe, corpo de peixe, jeito de peixe, e está indo todo mundo atrás do homem dizendo: vamos ouvir o que o profeta tem a dizer, porque saiu da boca. Ande. Sacode quem está do teu lado e fala: está entendendo porque você tem que passar por isso? Diga aí, está entendendo porque você tem que passar por esse processo? Diga, porque se você não passar pelo peixe, não vão querer te ouvir. Diga, se você não passar por essa prova, você não vai ser aprovado. Tem que ter peixe na história. Deus está dizendo: não é em vão isso daí. Eu estou te abalizando. Eu vou falar com autoridade, que eu não vim aqui brincar, eu vim aqui como um profeta. Está cheio de gente que não saiu da boca do peixe. E boca do peixe significa experiência. Está cheio de gente madura, pregando, cantando, orando, trabalhando, e não tem autoridade, porque não saiu do peixe. Aí tem alguém aqui dizendo: eu estou morrendo, eu estou no peixe, eu não tenho mais jeito. Deus está dizendo: dá nada, eu vou te soltar, e quando eu abrir a tua boca, ninguém vai te calar. Eu estou te dando autoridade. Olha para quem está do teu lado, me ajuda a pregar, pelo amor de Deus, já vou terminar. Sacode esse crente, sacode essa crente e diga: não desiste não. Diga que você está na rota certa. Sacode ele, abraça ele e fala: não desiste não. Você está no caminho certo, meu amigo. Você está no caminho certo. Você tem a cara da tua chamada, tem a cara do teu propósito, tem a cara do teu ministério. Demônio não vai te calar, macumba não vai te parar, olho gordo não vai te calar. Eu te chamei, eu te chamei, eu te chamei, eu te chamei. Oh, e tem fogo e nos olhos, eu não imaginava que o quê? Que era lindo assim, que era lindo assim, e meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Diga: tem fogo, tem fogo, tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era?
E laço de morte Ai! cai por terra agora. Toda enfermidade, toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba! O teu milagre.